Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, nesse dia abençoado, ao qual estamos aqui para ministrar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, e vai ser a aula de número 5, cujo tema dessa aula é dons de elocução. Gostaria de estar lendo com vocês, irmãos, o texto áureo. O texto áureo da lição é assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 2 e de número 3. A verdade prática diz o seguinte: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 10, verso 12, no capítulo 14, 26 e 32. Eu vou estar lendo com os irmãos. Aquele que tiver uma Bíblia na sua casa, quiser estar acompanhando. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas só um é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntar? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo para edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se assim por 2 ou até quanto muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E também 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas. Amém? Irmãos, então, esta lição, a lição de número 5, dons de elocução. Antes de começarmos, vamos fazer uma rápida oração para Deus ir abençoando a cada um dos nossos irmãos que está assistindo essa aula neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos, falando, Senhor, ministrando a sua aula. Pai, eu peço, Senhor, que venha nos dar entendimento, Senhor, venha nos dar clareza desses assuntos, Senhor, abençoa a cada um desses irmãos que estão ouvindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, então, vamos estar começando essa lição. É uma lição muito importante que está vindo na sequência sobre os dons. A lição passada foi o dom de poder e a outra, dons de revelação. Hoje vamos estar falando sobre os dons de elocução. Como é uma aula gravada, uma aula pré-gravada para os irmãos têm a oportunidade de estar aqui junto conosco às 9 horas no domingo, nas nossas congregações, estão tendo na escola dominical, normalmente, respeitando o distanciamento social, o uso de máscara, álcool em gel, tudo conforme exige a lei. Mas eu falo para os irmãos, aqueles que puderem estar vindo numa aula presencial, puderem estar acompanhando aqui diretamente com os irmãos nessa comunhão, vai ser uma coisa diferente para vocês, uma coisa onde que vão agregar mais ao seu conhecimento. E eu também peço para vocês, meus queridos, ative, como diz, se inscreva, ative o sininho, que quanto mais os irmãos se inscrevam, melhor fica para o YouTube divulgar esse canal e a gente consegue fazer algumas coisas, como por exemplo aulas ao vivo. Tem que ter um certo número de inscritos. Então eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, coloque, ative o seu sininho para receber as notificações. Amém? Bom, vamos então à lição. Eu vou estar lendo com vocês, irmãos, a introdução que diz assim: o estudo dessa lição
dessa semana concentra-se nos 3 dons clássicos, classificados como os dons de elocução, profecia, variedade e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons são de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. É por isso que os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esse dom com uma diligência, reverência e temor de Deus, e para não ser enganado pelas falsas manifestações. Até aqui, a introdução dessa lição vai ser exatamente, e estudaremos então os dons de elocução, os dons que vão estar enquadrados em profecia, variedade de línguas e interpretação. Logo de começo, o nosso comentarista já deixa aqui algo para nós estarmos meditando, que os dons têm um propósito, o propósito de edificar, de exortar, consolar a Igreja de Cristo. Então os dons têm uma finalidade. Todas as coisas dentro da casa do Senhor têm a sua finalidade. Então nós vamos estar estudando e vamos estar falando, conversando, meditando na palavra de Deus juntamente com os irmãos. Amém, irmãos? Bom, estaremos agora, irmãos, entrando na primeira parte da lição, primeiro tópico, que diz assim: dom de profecia. O que é dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea inspirada pelo Espírito em línguas conhecidas para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exaltar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta do ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar e não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, a Escritura orienta a que examinamos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Amém? Bom, aqui já começamos então o que é o dom de profecia. O dom de profecia então é uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em línguas conhecidas para quem fala e para quem recebe. O objetivo da profecia é edificar, exortar ou consolar. Então nós temos aqui já duas coisas para a gente deixar bem gravado no nosso coração, irmãos. A profecia então é quando uma pessoa fala no seu idioma ou um idioma que a pessoa também conheça. Ela fala no seu idioma e a outra pessoa vai entender. Então falando e recebendo. O objetivo tem que ter objetivo. Toda a profecia de Deus tem objetivo. Não vamos entrar em muitos dos detalhes porque são vários, mas nós olhamos pela Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, nós vemos que as profecias que aqueles profetas davam era sempre guiada pelo Deus e era sempre com um objetivo: exortar, edificar, comunicar uma verdade. Até este momento, quando nós vemos então que a Bíblia, em relação à palavra de Deus, ela já foi encerrada no sentido que já foi escrito de Gênesis a Apocalipse. Então nós temos assim as profecias de uma maneira que as pessoas vão entender, de uma maneira que as pessoas vão ser exortadas, consoladas e edificadas. A Bíblia já foi revelada, escrita inteira. Então, primeiro passo, que aqui nós já vemos, para nós estarmos sempre julgando, primeira coisa, não pode ir nada, nenhuma profecia pode ir contra a Bíblia. Nenhuma pessoa pode tirar uma revelação nova das Escrituras, um novo conceito de doutrina das Escrituras. Eu acredito que quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos meditando na palavra, há em nós uma revelação. É outra história. Dentro de nós, Deus ilumina que a gente comece a entender aquele verso. Mas ao ponto de eu chegar, eu recebi uma profecia de Deus e tal coisa na Bíblia não é mais assim. Não, está errado.
A profecia que às vezes nós recebemos de alguma pessoa, muitas vezes vai totalmente contra aquilo que está na Bíblia. Aí já cai por terra, já não é a profecia vinda de Deus, porque ela não pode se contradizer com a Bíblia. Profetizar não é dizer uma bênção a uma pessoa. Eu gostaria de deixar isso bem claro para os irmãos, porque, como diz, nos nossos últimos dias, eu falo dos últimos dias da igreja aqui na terra, a gente vai ver coisas que vão, como diz, nos até assustar. E uma dessas são essas frases de efeito, principalmente aquela frase: eu profetizo sobre sua vida, eu profetize na vida do seu irmão. Está virando um mantra evangélico. Não é isso que é a profecia. Não é eu profetizar, eu querer falar palavras bonitas para os irmãos. Não é eu querer tentar animar a igreja, tentar trazer algo espiritual que não é. Então, uma coisa que a gente aprende logo de cara nessa lição é isso: a profetisa é para ser usada, para ser falada quando Deus assim o quer. Essa é a palavra de eu profetizo sobre sua vida, eu faço isso, fale para o seu... Não, a Bíblia nos orienta, irmãos, como diz, as coisas que vêm do alto é do alto. Essas coisas aí está virando nada mais nada menos do que um mantra, onde a gente está apenas usando de expressão para trazer alguma coisa que não é, ou seja, animar, trazer uma palavra de vitória. Mas, irmãos, não é esse o sentido da profecia. A verdadeira profecia, ela tem esses 3 objetivos que já falamos anteriormente. Aqui também tem um perigo, que o comentarista já vai falar, sobre as falsas profecias, a consequência de uma falsa profecia. Os irmãos conhecem, a gente que vive nesse meio evangélico há muitos anos, a gente já ouviu muitas profecias que foram faladas para as pessoas e não eram profecias vindas de Deus. O que acontece? Primeiro, examinais a profecia. A profecia, quando ela vai ser cumprida, quando ela se cumpre, ela é de Deus. Quando ela não se cumpre, é realmente da carne, do ser humano. Nós vamos ver uma coisinha interessante ali na frente, que ela pode vir de 3 jeitos. Mas nesse momento eu quero dizer para os irmãos que a consequência de falsas profecias, quantas pessoas que nós não conhecemos, que por causa de uma profecia, por causa de uma profetada, não começam a perder a sua fé no Deus vivo. Então ela não trouxe edificação, começa por aí, já não é de Deus, é da carne, e ela não está trazendo edificação. Muitas vezes ela só está trazendo orgulho, só está massageando o ego da pessoa. E isso futuramente vai fazer com que essa falsa profecia estrague a vida espiritual dessa pessoa. Então, aquele que recebe uma profecia, que Deus dá uma profecia para ele falar para outra verdadeira profecia, ele tem uma responsabilidade tão grande, porque ele está falando de Deus, algo de Deus, e ele também, a pessoa que está sendo profeta nessa hora, ele também tem a responsabilidade, porque ele vai passar uma mensagem, e essa mensagem vai mudar a vida de uma pessoa. Notem que profetizar, por isso que eu falei aquilo no começo, alguns minutos atrás, sobre o famoso manto, eu profetizo, porque não é a meu prazer, não é da maneira que eu quero, na hora que eu quero, o jeito que eu quero, não. Deus fala e vai falar. Quando a gente fica ouvindo quantas profecias falsas, teve agora uma recente, que a pessoa profetizou que em certo dia haveria o anjo da morte passando, ou quantas profecias, irmãos, que a gente ouve no nosso meio, que não tem nada a ver, Deus não está falando, não tem nada a ver com nada. Cuidado, tomem cuidado, principalmente de às vezes querer provocar profetas. Tem gente que gosta de, eu vou lá na casa daquele irmão, porque Deus usa ele em profecia. E às vezes Deus usa em profecia as pessoas, mas às vezes naquela hora, naquele momento, Deus não vai usar. E a pessoa às vezes vai ficar sem jeito, vai acabar falando uma palavra, a pessoa que recebeu vai pegar essa palavra, vai levar essa palavra no coração, e não é nada daquilo que Deus quer. Então, cuidado com essas falsas profecias, amém? Bom, mais um tópico aqui. Quando Deus não quer falar, Ele não vai falar. Não adianta forçar, buscar, ir atrás. No momento de Deus, Deus vai falar com você. E mais uma coisa, nós temos algo que a gente às vezes esquece, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te guiar, ela vai te edificar, ela vai te consolar. Muitas vezes a gente precisa de algo a mais, de uma palavra, que alguém fale, mas
nós já recebemos tudo aquilo que precisamos aqui. Então, muitas vezes, de vez de você ir atrás de um profeta, forçar uma profecia, comece a estudar mais a palavra, comece a abrir mais a palavra, comece a buscar mais a presença de Deus, porque eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você. Amém? Bom, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstando, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu comentário e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes. Nós estávamos comentando agora há pouco. Primeira fonte, Deus. Segunda, o homem. E a terceira, o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos. Bom, Paulo então exorta a busca da profecia. Até se nós começarmos a reparar, irmãos, quantas vezes ouvimos durante os últimos 10 anos? A gente parece que está havendo cada vez menos profecias dentro da igreja. Daí eu te pergunto uma coisa. Te pergunto mesmo e já te respondo. Te pergunto e te respondo. Quando nós falamos isso, parece que está havendo menos profecia na igreja. Aí eu te pergunto, será que nós estamos buscando o dom de profecia? Essas lições que nós vamos falar esse trimestre, os dons espirituais e ministeriais, a pergunta que fica é: será que nós estamos buscando esses dons? Porque Paulo exorta ao crente de buscar os dons, buscai com zelo. E eu falo para os amados ouvintes, para os amados irmãos que estão aí nos acompanhando: estamos procurando esses dons? Estamos orando, buscando mesmo? Fique essa para a gente pensar. Bom, aqui nós vamos ver então que a profecia ela possui 3 fontes distintas. A primeira fonte vai ser exatamente Deus, a segunda, o homem, e a terceira, o diabo. Então, a profecia ela só vai vir de 3 fontes. Aí a gente já pode dizer mais uma coisa aqui para os amados: a única verdadeira é Deus. Então eu tenho só Deus com a verdadeira profecia. Fora isso, eu vou ter o homem e eu vou ter o diabo. Então, uma apenas é verdadeira. Então, por isso que Paulo fala: cuidado com os falsos profetas, que dizem ser uma mensagem vinda do céu, e não é fruto, e é apenas um fruto da imaginação deles. Cuidado. A gente está vivendo esses últimos dias na igreja, uma época muito delicada, e onde a gente às vezes quer buscar respostas, onde Deus não vai falar, onde Deus não quer falar. E a gente quer forçar: Deus tem que falar, Deus tem que falar, Deus tem que falar. E isso começa a atrair esses falsos profetas, que se dizem profetas, falam um monte de coisa que não tem nada a ver com as coisas espirituais, não tem nada a ver com edificação, com exortação, não tem nada a ver com isso, falam apenas palavras que as pessoas querem ouvir. E a gente viu que ou é o homem ou vem do inimigo. Quando a palavra, a profecia vem de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Mas quando vem de Deus, fora isso, como diz Paulo, a gente observa, a gente julga e espera. Cumpriu, já começa por aí. Não cumpriu, então não era de Deus. Mas tem coisas que a gente ouve, irmãos, que você sabe que não, Deus não iria falar isso, não iria fazer dessa maneira. Bom, há mais uma coisa que nós devemos tomar cuidado: a profecia, que eu já comentei com os irmãos, mas é bom sempre repetir algumas coisas. A profecia não deve servir de entretenimento das massas ou motivos para shows. Eu lembro que há muito tempo atrás, agora graças a Deus parou, mas antigamente tinha a gente que venha na campanha tal, na igreja tal, que vai ter o irmão tal. Aí esse irmão revela até o seu CPF. Irmãos, para que eu vou querer saber o meu CPF? Porque daí quando eu começo a correr, é uma aula muito importante isso.
Porque quando eu começo a correr atrás de uma profecia, de uma profetisa, de um profeta, de uma profecia, eu começo a correr atrás, eu estou deixando aquilo que Deus manda eu fazer. Esperai com paciência, acautelai-vos. Então eu começo a querer provocar, e essas pessoas, esses falsos profetas, começam a enxergar a oportunidade de enganar as pessoas aí, porque a pessoa está tão sedenta com uma palavra, que às vezes ele diz nada com nada, e a pessoa, meu Deus, como Deus falou com ele falou nada com nada. Então, presta atenção, julgai nesse sentido. Se você vê, começa a notar que o negócio não está muito correto, a pessoa começa a falar coisas que está fora da Bíblia, irmãos, não provém de Deus, amém? Bom, para nós irmos já para o próximo capítulo, apenas falta aqui a parte número 3, que diz assim, que são as partes mais longas, porque a gente precisa entender o conceito da profecia, para a gente poder decorrer com os dons de elocução. O propósito da profecia, a profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existem muitas confusões a respeito do uso de dons de elocução, em especial de profecia e sua função. Muita confusão. Há líderes permitindo que igrejas sejam lideradas, serem guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus não deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois essa está e é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a profecia, por excelência. Devemos ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que realmente o Senhor quer falar. Então, quando a gente estava conversando, estávamos falando com os irmãos a respeito de tudo isso que nós já lemos, não vamos voltar ao assunto. Os irmãos fiquem cientes que a profecia, ela tem a sua hora para ser falada, ela tem o seu momento, ela tem Deus vai fazer, se Ele achar que precisa falar com você em profecia, Ele vai falar. Mas aqui a gente já tem uma colocação de muitas pessoas, aqui ele fala no caso de líderes, mas eu vejo muitas pessoas que não fazem nada sem ir atrás de um profeta, de uma profetisa. Irmãos, tem coisa que Deus não vai falar, tem coisa, só se realmente Deus ali precisar, você não está enxergando alguma coisa, Ele vai falar, mas fora isso, irmãos, eu vou trocar de emprego, eu vou atrás lá do profeta para ver se eu devo ou não devo. Deus não parece que ele está brincando com um jogo. Eu vou ver se quer ou não quer. Você não orou? Você não tem convicção que você está orando para Deus, pedindo uma porta de emprego? Você não tem convicção que você estava falando para Deus, seja feita a sua vontade, encaminhe as coisas? Para que eu vou atrás de um profeta, forçar uma profecia? Aí às vezes o profeta fala assim, eis meu servo, que você deve sair do seu serviço e ir para esse outro. E você troca de serviço e vê que não era aquilo. Ou o inverso, não, é para você ficar. E aí você começa a ver nos anos que aquela empresa que você deixou de ir, que você viu, olhou, analisou, viu, está tudo certinho, Deus abriu as portas, você sentiu ali que foi de Deus, mas aí você fica ainda aqui na dúvida, foi atrás do profeta, o profeta falou, não vá. E essa empresa hoje está aí crescendo, se você estivesse estaria bem, entendeu? Então eu falo, irmãos, cuidado, não provoquemos essas coisas, não vamos atrás de coisas que Deus não tem, não é para Deus falar essas coisas. Casamento, eu vou ver se o casamento, irmãos, você está namorando, você está noivando, o namoro, o noivado já é para nós vermos como que a pessoa conhecemos a pessoa, e nesse meio tempo, meu amado, vá orando. Agora é muito fácil, qualquer decisão eu vou atrás de um oráculo, de um profeta. Cadê o meu compromisso com Deus? Cadê os momentos de oração, momentos de ver? É lógico, pedir oração, irmão, ora pela essa decisão, ora pelo nosso casamento, ora pelo isso, ora pelo aquilo, eu preciso fazer tal coisa, ora. Não, isso sim, isso é certo, mas não eu ir na casa de alguém que Deus usou um dia em profecia e aquela pessoa se diz profeta e eu fico lá, irmão, eu vim aqui, ora aí pra gente, que eu vou trocar de serviço, eu vou casar, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, e ora. Aí o irmão fala uma coisa que Deus não tem compromisso com aquilo, porque não é de Deus. Então, entendam, compreendam e guardem no coração. A profecia, ela serve para edificar.
Se compararmos nossa vida espiritual com um edifício em construção, em certos momentos Deus pode usar, um profeta com uma mensagem, transmitir, uma mensagem de Deus, visando corrigir, colocar no prumo ou no nível. Tem momento que Deus tem que dar um chacoalhão na gente, daí muitas vezes Deus vai falar em profecia, mas nós também temos a nossa parte. Assim como o edifício é construído parte por parte, coluna, alicerce, parede, e aí vai. Mas tem uma hora que Deus, peraí, se você não, às vezes você não está enxergando tal coisa, Deus vai falar, mas é muito específico. Então, edificação, exortação, no sentido de orientar, ajudar, e também na parte de consolação. Deus também nos consola. Às vezes nós olhamos, meditamos, confiamos nas Escrituras, é claro, mas às vezes Deus fala, não, eu vou falar, eu preciso falar com o meu servo, consolar ele. Então vem uma palavra de consolo, uma palavra que vai confortar o teu coração. Então, profecia tem propósito, edificação, exortação e consolação. Amém? Bom, irmãos, vamos seguindo mais para frente da nossa lição. E para esse vídeo também não ficar muito longo, mas vamos seguindo a nossa lição pela parte do item 2, o segundo tópico, que diz assim: variedades de línguas. O que é dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem listados em último lugar, estes dons são de menos importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, Stanley Horton dizendo, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em Coríntios 12. Eu vou estar lendo tudo, depois a gente vai comentando os tópicos com os irmãos. Qual é a finalidade do dom da variedade de línguas? Finalidade. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. A atualidade dos dons, é preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas, pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Amém? Bom, nós vemos então que o dom de variedade de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Então eu falo uma língua que eu não entendo, para os fins de louvor, adoração ou transmissão de uma mensagem divina. Aqui ele está dizendo então que basicamente é isso, para a gente começar a pontuar, porque depois lá na frente, no próximo capítulo, no próximo tópico, nós vamos ver a interpretação. Mas neste momento é eu estar falando, louvando, agradecendo a Deus. Notem que sempre Paulo toca no conceito de ordem e decência. Então, você está sendo edificado, você está falando com Deus numa língua que você não sabe, você está conversando com Deus, a gente fala uma língua estranha, mas neste momento você está edificando a si mesmo. Qual a finalidade do dons de variedade? Edificação do crente. As línguas, elas são para edificar a pessoa, para edificar o irmão, não para exortar a igreja. As línguas, aqui até o comentarista deixou bem claro que, em primeiras coisas, as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Por quê? É algo pessoal. É você conversando com Deus, você falando em mistérios com Deus, você e Deus.
Não posso usar isso e querer forçar uma coisa para que não tenha sua finalidade. Deus me toca, começa a arder o meu coração, vem aquelas línguas que nós falamos, e através disso não é para exortar a igreja. Entenderam? Não é para você estar então, não vai servir para edificação da igreja, ele serve para edificação do próprio crente. A atualidade desse dom não foi apenas no período apostólico. Aqui, se nós formos entrar em comentários aqui, eu sei que eu gostaria que os irmãos até viessem na escola dominical, que aqueles que puderem, é claro, para estar ouvindo aqui a gente conversando sobre isso, porque com certeza esse assunto vai ser um assunto que a gente vai comentar um pouco aqui com mais, como diz, com mais propriedade para os irmãos, num horário mais tranquilo, né? E a primeira coisa, ele não foi apenas no período dos apóstolos. Nós não vemos na Bíblia algo que deixa claro isso, que Deus derramou o seu Espírito sobre os apóstolos e sobre a igreja primitiva, começou ali e pronto. Quem pensa assim, irmãos, como diz, são jeitos de pensar, né? Os cessacionistas, eles creem dessa forma, que os dons cessaram, o dom de línguas, o dom de profecia, porque tudo já foi revelado. Realmente, tem pontos que nós vamos concordar que tudo foi revelado na palavra de Deus, só que tem profecias que edificam a igreja e continuam nossos dias. Os dons que nós estudamos nas aulas passadas, os dons de poder, os dons de revelação, esse ainda é um dom que hoje nós precisamos muito, principalmente em discernir os espíritos. Hoje nós acreditamos que Deus continua curando, continua levantando gente de cadeira de roda, continua salvando nesse sentido de doenças terminais, porque Deus continua fazendo a sua obra, não parou. Eu não acho nenhum versículo, nenhuma página da Bíblia, num lugar que vai falar exatamente assim, não, os dons só foram para os apóstolos. Pelo contrário, em Atos dos Apóstolos, nós vemos que a igreja ali estava sempre tendo um milagre, sempre tendo uma experiência de Deus, uma experiência diferente daquilo que estava acontecendo. Deus estava operando, Deus era no passado, Ele operou no passado, Ele operou na época dos apóstolos, e hoje eu tenho absoluta certeza que Ele ainda opera da mesma maneira, com os seus dons no meio da igreja. Então, da mesma forma, nós, Assembleia de Deus, nós cremos que os dons não cessaram no dia de Pentecostes, nem na igreja primitiva, mas que esses dons continuam até hoje. Então, o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, eles continuam até os dias de hoje. Amém? Bom, nós vamos para a página, caminhando já para o final dessa lição, irmãos. Interpretação de línguas. Definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Coríntio havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faças isso por 2 ou até quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A diferença entre o dom de interpretação e o dom da profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade do intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Para nós já estarmos aqui concluindo essa parte da lição. Então, irmãos, notem que nós falamos sobre a profecia, nós falamos sobre a variedade de línguas e nós estamos falando agora sobre a interpretação de língua. Paulo já deixou bem claro que se há no nosso meio, se há no meio essa manifestação das línguas, e aqui ele fala, se não haver quem a interprete, ele fala assim, aquele se cale e fale com Deus. Ou seja, em certos momentos de culto, quantas vezes a gente já não viu isso?
que é uma coisa linda. Levanta uma pessoa em profecia, a gente até, é por isso que até o comentarista fala, dá a impressão que é uma coisa igual a outra, mas não é. Ele levanta, começa a falar em línguas. Aí nós podemos falar que o quê? Que esse ato dele levantar e falar em línguas, se ele estiver falando, a pessoa está falando e não tem intérprete, a pessoa está edificando a si mesmo. Mas se ele levanta, fala em línguas, aí a gente vai falar que é uma profecia. E já levanta uma outra pessoa, e eu já vi isso acontecer, é lindo. E a outra pessoa começa a falar para nós, no nosso idioma, como a gente entende. Deus faz a manifestação, a pessoa levanta, fala numa língua que ninguém entende, mas Deus usa uma outra pessoa, e essa pessoa levanta e fala aquilo que Deus quer. Então aí neste momento é uma profecia, entenderam? É essa distinção que aqui ele fala. Até o mesmo comentarista ele fala, dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Por quê? É um depois do outro. Quando é às vezes uma profecia, a pessoa vai estar falando igual eu estou falando para os irmãos, estou falando em português, os irmãos vão estar me ouvindo em português. Se você vai num outro país, a pessoa que vai falar naquele idioma, alemão, russo, que seja, ela vai estar falando o idioma das pessoas que estiverem ouvindo. Então, ou seja, não precisa de uma interpretação sobrenatural, mas que nem a profecia, eu falo em português, os irmãos me ouvem em português. A interpretação não. Por isso que o dom de interpretação, Deus vai usar duas pessoas. Deus vai usar a pessoa que se levantar para falar em palavras, em línguas estranhas, e vai levantar a outra pessoa para interpretar. E com essas duas pessoas há uma mensagem. Essa mensagem é uma profecia, porque vai edificar, exortar ou consolar a igreja. Os conceitos são um pouco difíceis de a gente entender à primeira vista. Então, irmão, se teve alguma dúvida, retorne esse vídeo quantas vezes você quiser, e qualquer coisa deixa aí no comentário. Ô irmão, eu tô com um probleminha aqui, eu queria entender melhor. A gente vai ter um prazer de estar respondendo para os irmãos, amém? Mas para nós já estarmos aqui então encerrando a lição, vou estar aqui lendo a conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom da profecia, ou de falar em línguas estranhas e de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Amém? E aqui nós já encerramos essa lição. Irmãos, espero que Deus venha falar melhor ao seu coração a cada vez mais. Repito aqui, te convido para estar domingo às 9 horas da manhã na nossa igreja aqui na Assembleia de Deus, numa de nossas congregações que está havendo já a escola dominical presencial. E se você não teve tempo de estar, que assista esse vídeo e seja edificado para a glória de Deus. Amém?